Vamos lá. Muito boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo nesse workshop, o último de uma série de 4, em que a gente foi abordando assuntos como mediunidade, espiritualidade. A gente falou na semana passada sobre ciganos e nesse encontro de hoje a gente vai falar sobre vidas passadas. É uma temática que as pessoas têm muita curiosidade, muito desejo de saber mais, principalmente sobre o que se traz, né, com o objetivo de tentar entender o que se traz de bagagem e por que a gente está passando o que a gente passa, né? Eu acho que essa é a pergunta norteadora aí. E quando a gente vai atrás de literatura sobre vidas passadas, a gente vai encontrar sempre essa mesma pergunta, né? O que eu fui, o que eu estou fazendo aqui, qual a minha missão de vida, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Então, a gente vai ver isso em vários livros, várias literaturas aí. E, assim, diante de todas essas literaturas, esses relatos, né, a gente tem muito um desejo de saber da gente, ou seja, como é que eu posso tirar informações para a minha vida, né? Então, o objetivo desse workshop é exatamente falar um pouco sobre essa questão, trazer alguns conceitos que não são somente conceitos do que a gente conhece como espiritismo no Brasil, mas que vêm de outras ciências, de outros saberes, né, de outras culturas, assim, de passagem. E o objetivo é dar pistas para vocês, é lançar luz, né, trazer pistas para vocês, para que vocês possam buscar essas orientações. Claro que diante da participação de todas as pessoas que estão aqui, de outras pessoas que vão participar depois, vão assistir depois, né, que se inscreveram, mas que não puderam, não podem estar ao vivo aqui presentes, né, presentes com a gente agora. Claro que assim, você não vai saber toda a sua ficha, né, biográfica de todas as suas encarnações, mas algumas pistas você consegue sim saber. E eu vou trazer para vocês algumas ferramentas que eu uso no meu processo de investigação, algo que eu comecei comigo no passado, a partir de mim, e que eu uso hoje principalmente nas consultas. Vou usar o tarô ao final, vou apresentar para vocês um outro oráculo que também fala sobre vidas passadas, e vou dar assim, vamos assim, minimamente um caminho para a orientação de vocês, porque é esse o objetivo do workshop. Como é um workshop, então ele parte do pressuposto dessa troca. Então, você pode estar sempre, né, levantando aí, perguntar, ou colocar aqui no chat as suas perguntas, ou interromper, obviamente, e fazer as suas questões para que a gente possa investigar, ou a gente possa tirar suas dúvidas, ou, num segundo momento, a gente investigar especificamente alguma questão sua, tá? Como eu disse, eu vou usar de diversas ferramentas aí para trazer essa orientação para vocês sobre essas questões de vidas passadas. Então, eu vou começar com o meu slide. Vocês estão vendo aí meu slide? Né? Estão vendo aí? Então tá. A gente vai, para falar desse workshop de vidas passadas, né? Para falar sobre vidas passadas, então a gente tem que partir de um pressuposto, e o pressuposto é de que existem outras vidas, né? De que há o princípio da reencarnação, ou seja, há um conceito, há um princípio de que existem outras vidas. Uma outra questão que eu vou abordar muito é o aspecto do autoconhecimento, ou seja, afinal de contas, para que eu quero saber o que eu fui na vida passada, né? Esse é um outro aspecto que eu vou trazer também aqui. E vou, como sempre faço, trazer para vocês algumas técnicas, algumas questões que vocês podem fazer com a ajuda de outra pessoa, de algum profissional, de alguma técnica, ou vocês mesmos a partir do processo da autoobservação. E eu gosto muito de ler, de investigar, e essa frase do Mark Twain me chamou muito a atenção, e ela é uma frase assim, que eu falo que a hora que eu for publicar o meu livro, ela vai estar ali na capa, né, na contracapa. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê.
essa questão, ou seja, o dia que a gente nasceu realmente é o dia mais importante da nossa vida e ele se repete todos os anos. Olha a palavra que eu usei. Ele se repete todos os anos, a cada 365 dias. Esse momento que nós escolhemos para encarnar, para viver, para estrear nesse mundo, como os baianos dizem, né? Esse dia é um dia que se renova, as nossas esperanças se renovam. Há pessoas que ficam mais introspectivas nesse dia, há pessoas que ficam muito alegres, que comemoram, né? Poxa, vivi mais um ano, quero saber o que, que vem aí pela frente, né? Então, esse dia se perpetua enquanto nós estamos aqui nesse plano, né? Esse momento que nós escolhemos para reencarnar. E o outro dia é o dia que a gente descobre assim, afinal de contas, por que eu estou aqui? Essa pergunta é uma pergunta que os filósofos da antiguidade faziam. E haja vista, quem já participou dos outros workshops deve ter ouvido falar de que os filósofos procuravam exatamente os oráculos para saber exatamente isso. E a frase do oráculo de Delfos era: conhece-te a ti mesmo. Sócrates era um frequentador assíduo do oráculo de Delfos. A pergunta dele era, afinal de contas, assim, o que a gente está fazendo aqui? O que é verdade? Essa era a pergunta, né? Platão vai escrever muito sobre isso. O que é verdade? Porque a minha verdade é diferente da verdade para você. E as pessoas questionam muito o que é verdade, o que é mentira. Isso é muito relativo, é um conceito muito relativo, porque nada é absoluto, tudo é relativo na nossa vida. Então, essa descoberta do porquê que a gente vive nos vem com uma outra pergunta. E a pergunta é: por que que a gente quer saber do passado? O que que a gente quer saber de uma vida passada? Né? Qual é o motivo que a gente vai querer saber de uma vida passada? Né? A gente quer saber o quê? Quem a gente foi? Mas para quê? Por ego? Para dizer que você foi uma rainha do Egito, que você foi Cleópatra, porque é engraçado, né? Todo mundo foi Cleópatra numa vida passada. Todo mundo foi o Marco Aurélio, todo mundo. Gente, quantas Cleópatras existiram? Uma centena delas, né? Então, assim, essa questão de que eu fui alguém importante numa outra vida e nessa vida eu sou o que sou, eu passo pelo que eu passo, porque eu fui Cleópatra e eu não soube exercer o meu poder, né? É uma fantasia que a gente precisa encarar muitas vezes a realidade e dizer assim, olha, hoje eu estou na condição que eu estou por vários motivos. A gente vai falar sobre isso, porque falar de vidas passadas é também falar de responsabilidade. Então, qual é o motivo que você quer saber? Porque o que você foi numa vida passada? E isso certamente pode facilitar ou dificultar o teu processo de autoconhecimento, né? Quem eu fui? Eu fui a rainha do Egito, eu fui uma grande divindade, eu fui um alquimista, porque ninguém quer ser um trabalhador, ninguém quer ser um mendigo, ninguém quer ser um carrasco, ninguém quer ser ninguém, né? Quando a pessoa pergunta, não, eu quero saber só das coisas boas, as coisas ruins eu não quero saber. Ou seja, a pessoa quer saber de metade da história, né? É engraçado isso. Nos anos que eu trabalhei no centro kardecista, no centro espírita, no trabalho de desobsessão, as pessoas vinham lá todas, né, boazinhas, com a auréola na cabeça, né, com as asinhas de anjo, dizendo: eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão generosa, sou tão bondosa. Eu só passo por coisas ruins na minha vida. Aí vinha lá o obsessor abençoado e falava assim, então, ela faz esse papel de boazinha aqui, porque ela fez isso comigo no passado. E tem coisas que você custa acreditar nessa questão dessa maldade, né? Quando a gente vê filmes de época, seriados, né, que nem Vikings, Game of Thrones, essas coisas, a gente vê umas barbaridades, a gente fala assim, nossa, não é possível que aquilo era real. Não é possível, sim. Tem relatos, tem pesquisas antropológicas, tem as escavações de arqueólogos que comprovam que todas aquelas questões que se apresentam lá
são realidade. Se houveram dragões ou não, como no Game of Thrones, eu não posso apurar. Mas que houveram dinossauros, isso a gente sabe, porque a gente vai encontrar aí, né, ossos desses habitantes. Então, a gente não tem, a gente precisa reconhecer a nossa ignorância, a nossa limitação, vamos assim dizer, e saber que a gente não sabe de todas as coisas, mas o universo nos dá pistas. Ele nos dá pistas o tempo todo de quem nós somos e principalmente que nós fomos. Se você quiser saber um pouco mais sobre quem você é, a primeira pergunta que eu diria para você, olha para a tua família. Olha para as pessoas, para a tua ancestralidade, né? Como você foi criada? Quem são os seus pais? O que eles fizeram? Quem são os seus avós? Eles eram daqui do Brasil, eles eram de Portugal, eles eram de Luxemburgo, eles eram imigrantes, eles eram pessoas que saíram de um território, foram além mar, procuraram outro território com melhor condição de vida. Olha a coragem que essas pessoas tiveram de ir diante do desconhecido. Será que eu tenho essa coragem em mim? O que essas pessoas fizeram? Será que elas foram boas? Será que elas não foram? Qual é o conceito de bondade, né? A pessoa, de repente, pode ter aí assassinado um monte de gente e tudo mais. Tudo bem, você descobre isso. Às vezes você gosta, às vezes você não gosta, né? Enfim. Olha para a tua família, as características deles, o que eles fizeram, com o conhecimento que eles tinham. Então, essa é a primeira questão que a gente pode usar. A primeira pergunta que a gente pode fazer é: quem são os nossos ancestrais? Isso faz parte do processo de autoconhecimento, né? Você pode não saber quem você é, você pode não ter clareza, mas se você começar a olhar para as pessoas da sua família, entender quais eram as profissões deles, né? Isso te dá pistas de quem você é, ou pelo menos da herança que você tem. Porque existe uma coisa, né, que a gente chama de registro familiar. Registro familiar, a gente vai lá, filho de tal, pai, mãe, a gente vai ver lá os fatores genéticos, né? Existe um estudo chamado de genograma, que ele parte do princípio da nossa árvore genealógica. Eu faço muito isso com os meus pacientes aqui, com as pessoas que eu atendo. Né? Eu pego lá o prontuário e eu faço. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Né? Estava ontem falando, inclusive, com a Lidiane, a gente estava conversando sobre isso. Vamos investigar a tua árvore genealógica aí, para entender todos os problemas de saúde que ela apresenta. Ela descobre que existe um fator genético ligado ao sexo feminino, ok. Mas não é só isso. Não é só o fator genético. Existe um fator emocional, existe um fator espiritual, existe um fator cultural, a maneira como nós fomos criados. Todos esses aspectos, por isso que não dá, no momento, falar da vida de cada um de vocês, porque cada ser humano é único. Então, a gente precisa olhar para cada um e entender que cada um de nós tem uma ancestralidade, cada um de nós tem uma herança genética, fator RH, né, predisposição a doenças, colesterol, triglicéridos, pressão alta. E se você sabe que você tem essa predisposição, o que você vai fazer? Bom, eu vou cuidar da minha alimentação. Se eu tenho uma predisposição a ter determinadas questões emocionais, eu vou cuidar das minhas emoções. Para não ficar da mesma forma que a pessoa que eu estou vendo que está se deteriorando. Então, a vida ao nosso redor nos dá esses indícios. Que aspectos? E às vezes encarar isso precisa ser muito realista. Porque quando a gente percebe que algum antepassado nosso, pai, mãe, tem alguma característica, alguma qualidade que a gente não gosta, a primeira questão que a gente faz é negar. Primeiro, a reação nossa é negar. E pelas teorias, né, tudo aquilo que a gente repele, a gente aproxima.
A constelação familiar, com Bert Hellinger, vai dizer tudo aquilo que você nega, toda ausência vai ser suprida por alguma outra coisa. Isso vai gerar vícios familiares. Dependência química, por exemplo, né? Abortos podem gerar consequências. Então, a gente precisa olhar para a nossa família. Isso faz parte também do estudo sobre vidas passadas. O genograma é esse estudo, né? Inclusive tem uma matéria da USP falando sobre essa questão, ele traz mais a fundo fatores genéticos, mas a gente trabalha com o genograma no fator emocional, né? Que é o estudo da nossa genealogia, né? E parte do princípio, somos a soma dos nossos antepassados. É interessante essa frase, porque eu ouvi muito isso dentro das religiões japonesas, né? Dentro, por exemplo, da Seicho Noye, Mahikari, Tenrikyo, Soka Gakkai, a própria igreja messiânica, todas elas vão falar isso. Por isso que o budismo vai ter o altar de antepassados, o Butsudan, e que se cultua os antepassados, né? Somos a soma dos nossos antepassados, isso é negável. Você pode negar, você pode ter raiva do seu pai, ódio mortal do seu pai. Então, significa que você está odiando 50% de você também. Não tem como negar. E você tem a herança genética do seu pai e da sua mãe. Negar sangue. Sangue é espírito em muitas culturas. Quando você nega o sangue, você está negando essa herança espiritual. Isso faz com que isso venha para você com uma carga ainda maior. Existe o que a gente chama de plano reencarnatório. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, porque é um conceito que a gente tem dentro do budismo, muito comum. Plano reencarnatório, a gente vai ver muito naquele filme me fugiu agora o nome. Estava com ele na cabeça. Se alguém lembrar, me fala aí o nome do filme. Que vai falar Amor, das pessoas lá do André Luiz. Qual era, Andressa? desculpa, eu pensei em outro filme. Eu pensei no Amor Além da Vida, mas não é. Então, me fugiu o nome agora do filme. E que ele vai falar sobre isso, né? Em que a gente vai ver que, na verdade, a gente tem a gente senta com alguns mentores que são ancestrais nossos, né? E que chegam e falam assim, não, vai lá, nosso lar, isso aí, Lidiane, obrigada. Vai lá, né? Você fica lá aprendendo algumas coisas e eles falam, vai lá, agora você vai cumprir tua missão e a gente vai estar aqui rezando por você, vibrando por você. E você sente e fala, não, eu vou reencarnar nessa família porque essa família tem condições que vão me ajudar a cumprir a minha missão ou que vão me ajudar a lapidar, a desenvolver habilidades que eu preciso para cumprir a minha missão. Ou eu vou saldar alguma dívida que eu tenho com aquelas pessoas, porque eu fui muito ruim e eu preciso ajudar essas pessoas agora, né? É difícil olhar para isso às vezes e entender assim, nossa, mas o meu pai foi tão ruim para mim, a minha mãe foi tão ruim para mim, então, mas você sabe o que você foi numa vida passada? Não. Então, você acha que você foi uma rainha do Egito? Então, será que você foi só rainha do Egito? Quantas encarnações você tem? Conversando recentemente com o Exu, o espírito, e ele falou assim que a gente, né, pelo menos algumas pessoas da minha família, que nós tínhamos tido pelo menos 10 encarnações cada um. Eu fiquei pensando, aí ele falou para mim assim que eu tinha tido muito mais que isso. Eu falei, para aí, não quero nem saber. Eu não dou conta nem das duas que eu sei, quanto mais dessas, das outras, né? Às vezes é melhor não saber, gente. E falo que ignorância é uma bênção, porque quando você sabe, pô, é difícil pra caramba saber que você matou muitas pessoas. Você dorme bem com essa consciência? Ah, mas isso foi numa vida passada. Então, mas você vai ter que resgatar essas pessoas, né? Ou você acha que vai ficar tudo bem com isso? Vai, não. É o que A eu Esmeralda diga, né? está falando aqui.
Sobre a constelação familiar que ela participou uma vez para corrigir um problema de saúde. Acabei passando por um processo de cura de um aborto meu e das minhas ancestrais. Olha só, né? Eu fico imaginando, né, da Esmeralda nesse sentido, descobrindo isso. Você tem um preparo emocional, não precisa não, Esme, para isso? Olha, é muito louco, né? Porque quando eu vi acontecendo, é como se fossem várias mulheres da linhagem que veio da minha mãe, que todas elas passaram por aborto natural ou provocado, não interessava o motivo, e que isso precisaria ser reformulado e modificado essa energia, para que eu tivesse a cura de uma doença e isso não fosse transmitido para o meu filho. Isso é amor, né? Porque você curou você e pensou no próximo ser que você traria à vida, né? Não, Já foi pensando para ele nisso. que eu fiz. Eu fiz para ele, já depois de nascido, Porque você é uma ancestral dele, né? Essa né? consciência é interessante. Eu sou ancestral dos meus filhos e das minhas filhas. Eu sou um antepassado, né? Então, aquilo que eu faço também tem responsabilidade. É importante pensar nesse aspecto. Andressa, você ia perguntar alguma coisa? Na verdade, não. Eu ia comentar quando você falou, é difícil você ver o que você foi numa vida passada quando você nem imagina que era aquilo e você idealizava outra questão, né? Durante uma das nossas sessões, eu resgatei muitas vidas que no passado eu assassinei mesmo, por puro prazer. E assim, tive que ter um psicológico muito grande para aquilo depois eu ver que, óbvio, hoje eu não tenho essa característica, né, de ser uma assassina, mas assim, quantos sentimentos das pessoas eu não assassinava de outras formas, com palavras ou desprezo, ou enfim, N questões, e isso me despertou muita coisa, foi muito importante, na verdade. Foi, eu me lembro muito disso naquelas sessões, e aí eu me lembro da gente ter comentado. Será que é por isso que hoje você é advogada? Será que é por isso que hoje você defende as pessoas? Porque existe uma questão importante que é como é que eu saldo aquela dívida, né? Porque se eu tirei a vida, eu vou dar a vida para alguém depois, ou eu vou defender essa pessoa depois. E talvez seja por isso que você hoje é advogada, né? Então, Sim. e você vai justamente hoje defender pessoas. E aparecem muitos casos, né, Andressa? Pipoca, né? Na tua vida aí, pessoas para você defender. Né? Em diversas situações, mas que aquele problema para a pessoa significa muito na vida dela. Às vezes não é um problema tão grande, a gente pinta um pouco Para maior, né? você, Né? Não não é um problema grande para você. isso. Para a pessoa aquilo representa um problemão na vida, né? Então, é como se eu tivesse a facilidade de dizer, ó, você tem outro caminho, você tem uma solução, né? Então, eu acho bacana isso. Às vezes, eu me questionava também, por que estou nessa profissão, né? Por que eu segui mesmo achando no início que não ia dar certo, que não seria legal? Mas eu vejo que depois que eu comecei a fazer todos os tratamentos e me conhecer, o autoconhecimento, eu me encontrei, né? E eu acho que levei esse tempo todo até ter a consciência e a possibilidade de entender por quê, né? E com a regressão mesmo. É isso aí. Ele precisa de preparo, como você mesmo falou, né? A Leila está comentando, família é um assunto complexo. Minha avó paterna é uma pessoa de índole, no mínimo, questionável. Mãe de santo fez muita maldade, muita maldade. Me afastei dela pela relação tóxica. E hoje eu me vejo no caminho de mãe de santo. Tenho medo de repetir os erros de vidas passadas e medo de repetir os erros dos meus antepassados ou até mesmo da minha avó. Leila, obrigada pelo seu relato. Eu acho que a primeira coisa é essa consciência, né? Você não é exatamente a sua avó, você é 25% dela. Então, essa primeira coisa é a consciência do eu. Quem eu sou?
Eu sou 25% da minha avó. Então, você herdou essa herança espiritual de ser mãe de santo. Mas você pode ser, por escolhas suas, por influências suas, uma mãe de santo diferente. Escolha de que você minimamente sabe dos erros que ela cometeu na sua perspectiva. Hoje você tem muito mais acesso a conhecimentos, a informação do que ela tinha. Então você pode buscar orientações, esclarecimentos que vão te trazer uma perspectiva diferente e fazer com que você tenha atitudes diferentes. Eu acho que essa presença do que eu estou fazendo agora, a pergunta que eu sempre faço é: o que eu estou fazendo agora? Está certo? É coerente? Está correto? Né? Qual é a consequência do que eu estou fazendo? Eu acho que essa consciência do eu, das minhas escolhas, é a melhor ferramenta para você saber e ser uma pessoa diferente do que a sua avó, né? Que foi, sabe-se lá, né? A gente não sabe qual era o plano reencarnatório dela. Se ela vai resgatar, ela resgatou algum karma, se ela está pagando isso de alguma forma, a gente não sabe. E a gente também não sabe como é que ela vai acontecer depois. Ela fez o que cabia ela fazer. Essa é uma outra questão, né? O estudo do genograma, a partir dessas questões familiares, a gente não deve ter julgamento, é sem julgamento. A pessoa fez o máximo que ela fez. Aí você vai me falar assim, nossa, mas o meu pai me estuprou, né? Aí a gente já abre todo o leque de xingamentos, né? Então, realmente, não é uma situação fácil de aceitar, de compreender. Fica uma mágoa? Lógico que fica. É uma violação de papel que foi estabelecido entre um pai e uma filha, né? Enfim. Não estou aprovando essa questão. Eu estou dizendo aqui, essa pessoa, muitas vezes, a gente não sabe qual foi o que motivou essa pessoa. A gente também não sabe o que a gente fez numa vida passada. Que nós escolhemos passar por isso nessa vida. Então, há formas de se tratar isso. Eu não estou dizendo que você precisa aceitar, agradecer por isso. Não. Não estou minimizando a situação. Eu estou dizendo que entender o motivo ajuda a gente a levar a vida de uma forma mais leve, a compreender minimamente por que a gente está passando por uma situação, ou no caso, passa por uma situação tão difícil quanto essa, como um caso de abuso sexual, ou até mesmo caso de violência doméstica, ou de pai que mata filho, filho que mata pai, né? Enfim, há uma série de questões aí. Uma forma que as pessoas têm falado muito sobre essa questão é sobre a investigação dos registros akáshicos. Não sei quem aqui conhece. Já ouviu falar dos registros akáshicos? Parte-se do princípio, né? O registro akáshico é um registro de tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que vai acontecer na vida da humanidade. Ele fica espiritualmente, né? Esse registro akáshico é uma biblioteca universal que fica no local, que é a Biblioteca de Akasha, e que lá a gente acessa a esse livro, cada um de nós tem um livro, com acesso a essa informação. Quando a gente faz a regressão, nos momentos em que eu fiz com as pessoas aqui, com as pessoas, lembrando que eu sempre faço a regressão após alguns atendimentos, né? Eu nunca faço uma regressão logo de cara, porque eu acho que a pessoa precisa ter um preparo emocional para isso, né? Às vezes eu não faço a hipnose com a pessoa, às vezes eu volto, porque aí eu trago para ela a consciência das coisas, de algumas coisas que eu acho que ela consegue lidar com isso, né? Porque muitas pessoas não dão conta e às vezes entram num processo de catarse, né? De choro compulsivo e pode desequilibrar a pessoa. A gente também precisa ter esse, né? Então, a biblioteca de Akasha ou os registros akáshicos, a gente vai ter cursos, tem livros sobre isso.
é um central, vamos assim dizer, com todos esses registros da humanidade. Ele é muito bem guardado, há guardiões nesse processo, nessa biblioteca de Akasha, né? E a gente precisa ter permissão para acessar, né? A Cíntia fala, em quais casos você recomenda uma regressão? Olha, Cíntia, assim, eu digo que muitas vezes eu vejo aquilo que a constelação não consegue explicar, eu acho importante a constelação, e ela vem como uma primeira ferramenta, porque ela já dá essa visualização para a gente, né, da situação, de como está a vida da pessoa. Então, quando a constelação já foi feita, a gente já tem uma compreensão de onde está alguma questão, onde está algum conflito, né? Ou às vezes quando a pessoa não tem muitas informações sobre os seus ancestrais, eu vou em busca eu proporciono, né, a regressão. E aí, às vezes, uma coisa que atrapalha muito no processo da regressão, e na verdade, como é que eu trabalho com a regressão? Eu trabalho com a regressão a partir dos registros akáshicos, né? No processo de regressão, a gente às vezes acessa no primeiro momento o motivo principal e às vezes a gente acessa outra situação, né? Às vezes as situações são mais isoladas. E aí a gente precisa, como a gente fala, a vida é uma coxa de retalhos, né? A gente vai lá e costura, às vezes em flashes, né? Durante o processo. Então, a regressão eu só recomendo quando a pessoa tem um preparo emocional para isso. Isso significa que, pelo menos, a pessoa já passou por umas 2 ou 3 sessões antes, para que eu conheça a pessoa e entenda que ela tem preparo para ter preparo emocional para isso. Uma coisa que atrapalha muito a regressão é a ansiedade, porque você precisa entrar num outro nível de consciência. Então, você precisa ter aí uma capacidade maior de desdobramento. E, às vezes, a pessoa não consegue. Quando eu percebo que a pessoa não consegue fazer a regressão, aí eu faço no lugar dela para poder trazer, ajudar. Só que tem uma coisa, se perguntou, né? Qual é o caso? Sem motivo no acesso, a pessoa fala, e isso acontece, não é uma coisa minha só, né? Eu falo isso porque quando a gente vai pedir a permissão para entrar na biblioteca de Akasha, e vocês podem até ver livros sobre registros akáshicos, até dentro do Theta Healing a gente tem técnicas para acessar os registros akáshicos, a gente inclusive vai em busca e pede permissão para os guardiões dos registros akáshicos para a gente poder entrar e para a gente ter acesso ao nosso livro. Esse livro se abre numa página que a gente não necessariamente pode não ser a página que a gente queria, mas pode ser uma memória importante para alguma outra coisa, né? Então, isso também é importante deixar claro, porque às vezes as pessoas acham, até por conta de filmes e tudo, que vai voltar, vai ver tudo em 3D e não é assim, né? Cria expectativas que nem sempre são exatamente como Hollywood apresenta. Então, há um preparo para isso. E quando a gente mexe com registros akáshicos, o negócio é bastante delicado nesse sentido, tá? Quando a gente fala sobre registros akáshicos, quando a gente fala sobre essa questão, a gente vai entrar num outro conceito, que é o conceito de reencarnação. Como eu comentei com vocês lá, né, você fala assim, nossa, mas existe um livro, então, que conta tudo sobre a humanidade, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer. Mas espera aí, e o livre-arbítrio, como é que fica isso, né? Eles partem do princípio de que passado, presente e futuro acontecem simultaneamente, né? O tempo não é linear no sentido de horizonte, como a gente está imaginando, né? Quem aqui lembra na escola que ia na aula de história
e fazia a linha do tempo lá. O Brasil foi descoberto em 1500, aconteceu isso, independência. A gente fazia isso, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. O conceito de tempo, para a gente que trabalha com espiritualidade, é muito relativo. E as pessoas querem muito saber sobre isso, né? Ai, quanto tempo vai demorar para ele me procurar? Nossa, eu vou acontecer isso em que tempo? As pessoas perguntam muito essa questão. O conceito de tempo é relativo. E ainda que você tenha previsões, a gente sabe que as coisas muitas vezes mudam, né? Você muda a questão do que pode acontecer depois. Né? Então, por isso que nem sempre você consegue ver no registro akáshico o que vai acontecer no futuro. Às vezes a gente não tem, na grande maioria das vezes a gente não tem acesso. Por quê? Porque o ser humano, uma vez que descobre as coisas, o ego infla de um jeito, né? E a pessoa acaba não cumprindo aquilo que tem que cumprir. Se você soubesse que daqui a 10 dias você vai ganhar na loteria, o que você faria nesses 10 dias? Será que você faria as mesmas coisas que você programou em fazer? Será que segunda-feira você iria para o trabalho? Claro que não. Então, para que você não mude aquilo que está programado, pré-determinado, nem sempre você tem acesso a isso. Então, o conceito de reencarnação passa por esse princípio de que o tempo não é linear. E dentro da cultura da Índia, do hinduísmo, há um conceito que eu gosto muito, que eu trabalho, que é o conceito de Sansara. Não sei se você já ouviu falar sobre Sansara. Sansara significa roda da vida. Ele vai dizer que tudo na vida é cíclico. Que nós passamos por constantes ciclos de mudança, de transformação. E é interessante porque os budistas, os praticantes do hinduísmo, fala muito dos mantras, né, que rezam, que fazem lá com Japamala 108 vezes e tudo, porque ele diz que tudo na vida é dualidade. Bem, mal, claro, escuro, em cima, embaixo. Tudo na vida é cíclico. O conceito de Sansara passa por isso. Por isso que, quando a gente fala que nós somos a soma dos nossos antepassados e que nós, quando não estamos conscientes do que fazemos, podemos repetir aquilo que foi um ancestral nosso fez, podemos. Porque é o nosso referência de família, é o nosso referência de criação. A menos que a gente busque outras consciências, outro conhecimento, a gente vai reproduzir aquilo. Esse conceito de Sansara vai falar exatamente sobre essa questão. Aquilo que você faz na sua riqueza vai refletir na sua pobreza. Aquilo que você faz na sua pobreza vai refletir na sua riqueza. Esse conceito tem pelo menos 2, 3 mil anos antes de Cristo. E ele não é único do hinduísmo. Ele não vem só da Índia. Na Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, os sumérios, já acreditavam, já falavam sobre isso. Daí a gente vai ter a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Né? Você matou, você vai morrer da mesma forma. Então, para a gente investigar essa questão de vidas passadas, a gente passa por alguns conceitos. Estou trazendo isso para você começar a refletir um pouco sobre o que você fez no seu passado, lá na sua infância, seus pais. Se você não encontra motivo nenhum para isso, vamos investigar em outros momentos de vida, em outras vidas. Porque aí a gente vai esbarrar num outro conceito, que é o conceito de karma. Né? O conceito de karma vai falar o quê? Ação e reação. Tudo na vida é ciclo. Aí as pessoas vêm com o conceito de karma, de dharma, que dharma é o positivo, que o karma é o negativo. Tudo é ação e reação. Eu faço, né? Eu faço, eu recebo. Aquela coisa do efeito borboleta, né? Aquilo que a gente faz aqui, a gente acha que nunca vai ter consequência. E depois, anos depois, aquilo vem. Né? Quantas vezes a gente, às vezes não acontece, faz uma previsão para a pessoa
como aconteceu, eu relatei isso essa semana, uma pessoa com que eu li as cartas para ela 10 anos atrás, e não aconteceu na época, ela falou um monte, xingou e tudo mais. Eu falei, os mentores do centro falaram para ela desdenhou, xingou o irmão lá, João e tudo. Anos depois, 10 anos depois, ela falou, então aconteceu. Eu falei, então demorou 10 anos para você perceber, né? Por quê? Porque no imediatismo dela, ela não conseguiu, ela alterou as coisas. Ela quis antecipar as coisas. Vou dar uma forcinha para isso acontecer. Demorou 10 anos. Né? Então, aquilo que a gente faz tem uma consequência. Pode perguntar. Ô, Pro, aconteceu comigo isso. Há uns 3 anos atrás, não, 3 anos não, mas uns 2 anos atrás, eu li uma carta pro meu tio. E eu falei para ele assim, eu falei, você vai conhecer uma pessoa no seu trabalho. Você vai arrumar uma namorada no seu trabalho. Porque eu tô vendo nas cartas. E aí passou. Aí eu falei, nossa, será que eu li errado? Passou muito tempo, ele não arrumava ninguém, solteiro e tal. Quando foi esses dias, a minha tia pegou e comentou comigo, falou, o seu tio tá namorando uma moça do trabalho dele, né? Ele começou a namorar e tal. Eu falei, não acredito. Aí eu lembrei das cartas. E aí, na época eu tinha ficado decepcionada, porque eu falei assim, nossa, eu falei e não aconteceu, né? Não... Vi errado, né? E é errado. E hoje eu vi, e ele tá com a moça até hoje. E é do trabalho dele. Eu falei, caramba, né? Aconteceu. Aconteceu. É exatamente outro. Eu vou dar um outro exemplo. Uma aluna minha, que aconteceu a mesma situação, a gente falava para ela, ela estava separada, eu quero encontrar alguém, eu quero encontrar alguém. A gente falou, olha, essa pessoa está próxima de você, eu acho que você já conhece. Nossa, mas eu não conheço ninguém. Eu vou começar a olhar para todos os vizinhos, para o porteiro, para todo mundo que pega o elevador, né? Ela começou assim, até zoando, ela desencanou e disse, eu não vou conhecer mais ninguém. Tá bom. Passou-se alguns anos, 2 anos. Aí ela me manda um convite. Ela ia casar com o cunhado dela, com o ex-cunhado dela. Aí ela falou assim, que interessante, né? E você procurou o porteiro, né, todas as outras pessoas, e no fim era o seu ex-cunhado que se casou. E na época ela falou um monte pra gente no curso. Enfim, coisas da vida, né? São exemplos que a gente dá e dá para enumerar aí centenas, né? Para economizar a sogra. Cíntia, na maldade, né? Economizou a sogra, é verdade, né, Cíntia? Nossa, não tinha nem pensado nisso. A Cíntia já foi na veia. Adorei isso, é verdade. E aí o tio se torna padrasto agora, né? Dos sobrinhos. Então, karma é isso, né? Dentro do conceito, karma significa ação e reação, né? Karma é uma palavra que vem do sânscrito, a língua antiga, sagrada aí para a Índia, e é um conceito muito aplicado no budismo, no hinduísmo, né? No jainismo. E hoje a gente vê muito conceito de karma no espiritismo, a gente entende karma só com um conceito negativo, né? Karma a gente associa com dor, com mágoa, com tristeza, com pobreza. Não, mas existe karma positivo. Ser milionária pode ser um karma positivo. A questão é o que você faz com isso. O que você faz com com isso que lhe é dado? Você vai fazer isso de uma oportunidade de aprendizado ou de um momento de dor, de sofrimento? O que você faz? Né? Essa é uma pergunta que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Por quê? Né? Por que que nós passamos por essa situação? A Cíntia falou ali, dias atrás, o livro Karma e Castigo, da Monja Coen. O monja, ela é fantástica, né? Ainda mais trabalhando esse conceito de o budismo. Acho que ela popularizou o budismo de uma forma muito fantástica, né? Ela esclarece, ela torna o budismo mais acessível, mais popular, com as suas práticas, né? Adoro os textos da Monja Coen, e a própria forma dela de trabalhar a meditação é incrível, né? O que eu sempre faço nos meus encontros. Tem uma outra teoria que eu gosto muito, dentro da antroposofia, chamada setênios. A teoria dos setênios
é uma teoria, né, que foi desenvolvida aí pelo Rudolf Steiner. O Steiner, ele vai falar, né, dentro das suas pesquisas, obviamente. Interessante que o Steiner é um contemporâneo do Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger trabalhou aí muito em cima do Steiner, e a gente vai ter aí muitas outras pessoas que vão receber influência, né, do Rudolf Steiner, por exemplo. A teoria dos setênios, que alguém está me chamando ali, ó, vai chamar. A teoria dos setênios é uma teoria que vem falar de que tudo na nossa vida é composto de ciclos, como o próprio nome diz, ciclos de 7 anos. Isso significa que a cada 7 anos nós mudamos de fase. 7 anos é o tempo que as nossas células se renovam, elas mudam, né? Então, todo o nosso corpo, todas as células do nosso corpo são trocadas a cada 7 anos, né? Então, aquilo que você ingere hoje, um remédio, um antibiótico, ele demora aí 7 anos para sair totalmente todos os resquícios do seu corpo. Mas a teoria dos setênios, ela não se aplica somente a uma questão biológica, né? Ele tem um outro aspecto, que é o aspecto da nossa educação, do nosso comportamento. E ele diz muito que aquilo que eu faço hoje, ele não vai refletir só amanhã, ele vai refletir depois. O conceito dos setênios, dentro da antroposofia, está muito associado com os registros biográficos. É um outro estudo que eu aplico muito nos atendimentos, né? Tem uma entrevista longa aí para ser feita, mas é muito interessante e ela mostra para a gente, ela ajuda a gente a entender esse quadro, né? Nesse quadro a gente vai perceber o que compete a cada fase da nossa vida. Você achou que você fosse nesse encontro de vidas passadas só saber se você foi Napoleão Bonaparte, né? Você não imaginou que eu fosse falar do que eu estou falando, né? E eu só sigo a orientação que eu recebi espiritualmente. Então, né? Vamos lá. No primeiro ano, nos primeiros 7 anos, e eu falo sempre muito isso para quem tem filhos pequenos, o nosso corpo demora 7 anos para acoplar, o nosso corpo espiritual demora 7 anos para acoplar ao nosso corpo físico. Até os 7 anos, as crianças ficam em constante desdobramento. Vem a coisa dos amigos imaginários, de a criança que tem sonhos, que tem medo dos espíritos, que tem medo e não sabe o que às vezes são obsessores, né? Que todos nós temos obsessores. E a gente fica nesse constante vai e volta, né? Então, essa consciência vai chegar verdadeiramente após os 7 anos. E esse primeiro ano é o ano que a gente recebe toda a informação dos nossos pais. A gente aprende tudo, né? Aprende a comportamento, aprende como se comportar, a como cuidar do corpo. A consciência do eu se desperta com os 3 anos. Aí, com 7 anos, geralmente, antigamente, né? Agora um pouco antes, as crianças vão para a escola e começam a socializar e trazer outras experiências, a ver o mundo de uma outra forma. Só que a questão é com que óculos a criança vai ver o mundo? Com a lente dos pais. Porque a lente é o óculos que os pais deram para ela. Então, a gente vai ver muito isso, né? Aos 9 anos, uma nova experiência, uma nova vivência do eu. Dos 14 aos 21, a aborrecência que o pessoal fala, né? Adolescência, aborrecência. Veja, todo mundo entra para uma tribo, né? É um conflito muito grande de identidade. Afinal de contas, quem sou eu? Eu não sou meus pais, eu nem quero ser. Meus pais são caretas, eu quero ser outra coisa. Então, eu passo a entrar para uma tribo, eu quero conquistar o mundo, eu acho que eu vou conquistar, né? E eu entendo que tudo no mundo é verdadeiro. Depois dos 21, eu começo a viver o mundo e passar por situações muito diferentes. E eu vou ter sensações e percepções de mundo de uma forma diferente.
Aqui, nos 28 anos, eu passo por uma crise de talentos, que isso reflete principalmente quando eu entro na faculdade e vou fazer um curso que eu não gosto. Saio da faculdade com um diploma que eu não quis ter feito, e eu pego aquele diploma, dou para os meus pais e vou seguir uma outra vida. Esse crise dos 21, dos 28, me leva para um outro momento muito importante na nossa vida, que é dos 28 aos 35 anos. Eu estou no meio dos setênios. E os 33 anos é um ano crítico ou crístico, como se diz, que é um ano em que eu vou me organizar no mundo e eu vou me realinhar. Agora, olha só, você vai falar, pô, mas eu já estou nos 42, me lasquei, né? Você vai perguntar nisso, né? A Cíntia já está olhando ali. Mas olha só, quando você está nos 42, você está reproduzindo o quê? Aquilo que você viveu aqui. Quando você está nos 49 aos 56, você está reproduzindo o quê? O que você viveu dos 7 aos 14. Quando você está dos 56 aos 63 em diante, você está reproduzindo o quê? O que você viveu do 0 aos 7. A gente não fala que tem idosos que se tornam crianças frágeis, que precisam ser cuidados, você tem que lembrar de tomar o remédio, você tem que pegar na mão e levar no médico, né? Às vezes esquece as coisas, independente se tem alguma questão química, né? Alguma questão de saúde, os idosos se tornam muitas vezes crianças. E qual é o prazer do idoso na velhice? Muitas vezes é comer. É o mesmo prazer que a criança vai ter na infância. O seio, a alimentação. A gente percebe o mundo pela boca e o idoso adora comer, né? Porque ele não vai mais acumular bens. Não adianta você dar uma joia que vai durar anos e anos e anos, porque ele não sabe se ele vai viver mais todos esses anos. Mas dá um doce que ele vai comer naquela hora. E quantos idosos muitas vezes não têm diabetes porque acumulam amargor na vida, frustrações porque não fez alguma coisa, né? Então, essa teoria dos setênios é uma teoria muito legal. Num outro momento, eu vou trazer um workshop só falando sobre isso, como eu relaciono isso com o tarô e como eu aplico isso em outras teorias, né? Relacionando com outras teorias, porque lembre-se de uma coisa, nada é isolado. Tudo é cruzado. Quando a gente aplica isso, a gente começa a perceber que como aquilo que eu faço hoje pode ter um fator genético, pode ter fator educacional, pode ter um fator inúmero aí, tá? E depois dos 63, a Leila está perguntando aqui. Então, depois dos 63, Steiner não desenvolveu isso depois dos 63. Os teóricos hoje que deram continuidade à teoria do Steiner diz que isso se perpetua, né? Por conta da nossa expectativa de vida hoje, que é maior do que a das outras pessoas antigamente. Mas o objetivo realmente é um objetivo de a gente vai reproduzir muito o que está aqui, né? Muito essa fase aqui se amplia até, né, posteriormente aos 63, porque é um processo degenerativo físico, emocional, né, e tudo mais. A Andressa falou, a minha avó pediu de Natal um pacote de bombom. Lógico, ela vai comer, se deliciar, ela vai lembrar da infância, né? É bem isso mesmo. Tudo isso para ajudar você a entender que, afinal de contas, quem você é. Né? Eu falo que o universo dá pistas, e eu disse até agora, olha para a tua família, olha para a tua biografia, né? Faz uma autoanálise e você pode escutar, você pode encontrar outras ferramentas para isso. A Leila falando, minha mãe pediu panetone, tá vendo? É isso aí, minha mãe também, só que da minha mãe tem que ser diet porque ela é diabética. Quem sou eu? Por onde você pode começar? Se você não quer olhar para a tua família, se você não quer estudar, né, não consegue, não quer estudar aí, você numa outra, no setênios lá e tudo mais. Se você tem medo de fazer uma terapia de regressão, vidas passadas e tudo mais, você pode fazer um mapa astral. A astrologia muitas vezes nos dá informações.
né, que ele chama de mapa natal, que é como estava o seu, o planeta, os planetas, as conjunções, como é que eles estavam no momento em que você encarnou. Então, é um caminho, né? O mapa natal vai mostrar muito sobre essa questão dos planetas, ou seja, quando você nasceu, olha só, a hora que você nasceu, como estava o planeta e como isso influencia na sua vida. Isso parte do princípio de que nós somos influenciados também por outras questões, que não é só a herança genética, não é só a educação, tem outros fatores que nos chamam a atenção para essa questão, que são a influência espiritual. Aí, a gente, então, né, forma a nossa personalidade como? Porque entender sobre vidas passadas é com que objetivo? Principalmente para entender por que eu estou passando o que eu estou passando agora. Então, para isso a gente precisa entender aspectos que a gente herdou da nossa família, aspectos que a gente herdou de vidas passadas, aspectos que foram criados em nós por meio da nossa educação e outras influências externas, físicas e energéticas. As pessoas adoram colocar culpa no caboclo, no preto velho. Ah, mas é o meu caboclo que fez isso, é Ogum, é Oxóssi, e não assume a responsabilidade de que ela que fez isso, porque numa vida passada ela traz isso, ou porque ela tem algum fator emocional que ela não sabe lidar e ela coloca, né, a responsabilidade. Então, a gente precisa entender que a nossa personalidade é formada por vários aspectos e que tem outros fatores importantes aí, né? Que métodos a gente pode utilizar, além dos que eu comentei, para investigar as nossas vidas passadas, né? Porque, veja, quando a gente fala de vidas passadas, não é só outras encarnações, é o que eu fiz no meu passado lá na infância também, né? Que é um outro momento da minha vida, um outro momento da minha história, e que vai colaborar para o que eu sou hoje. Então, a gente precisa encarar isso. Outra forma que a gente pode trabalhar é com desdobramento, né? Com viagem astral, e eu recomendo aí quem quer investigar sobre isso, tem alguns anos de estudo com Wagner Borges, que vai trabalhar isso, tem um preparo importante para fazer o desdobramento, mas parte-se do princípio de que nós podemos nos desdobrar, nós nos desdobramos quando estamos dormindo. E eu falei, inclusive, sobre isso em outros workshops, sobre mediunidade, sobre espiritualidade, que estão disponíveis lá no YouTube. A própria hipnose, né? A hipnose, ela a princípio foi feita como uma técnica por psiquiatras, por psicanalistas, psicólogos, né? Porque tem um amparo para isso, é importante essa questão. As pessoas muitas vezes acham que na hipnose vão ficar absolutamente inconscientes, como se fosse um processo de incorporação, e nem sempre, né? Freud vai desenvolver muito o processo de hipnose, aí vai aplicar muito esse processo de hipnose para entender alguns distúrbios na época, né? Tem até um seriado de Freud que vai mostrar bastante sobre essa questão, que é muito interessante, mas da maneira como era feito hoje, não mais. A gente entra num estágio de né, um estágio hipnótico, por exemplo, quando a gente usa alguma bebida que altera o nosso estado de consciência, por exemplo, como a ayahuasca, né? Ou quando você usa alguma droga, como, por exemplo, às vezes a maconha, em alguns níveis, você consegue o desdobramento ou um estado de hipnose mais fácil. Particularmente, eu não tive acesso, eu não tive conhecimento e nunca fiz uso do ayahuasca e da maconha, mas eu já usei morfina. E às vezes em que eu usei morfina, obviamente no hospital, para um princípio, para um objetivo, eu entrei em estado alterado de consciência e tive a oportunidade de fazer os desdobramentos. Então, né, a morfina também pode propiciar, facilitar o estado de hipnose. Outra forma que a gente comentou, os registros akáshicos também, né, como eu havia comentado, a autoobservação, a Andressa ia falar do tramal. O tramal é
É É um uma opiáceo. droga, né? Ele é morfina. É. É de Ele morfina, né? é derivado da morfina, ele é um opiáceo também. Na minha última cirurgia, eu gritava dentro do quarto, porque eu tava vendo coisas. Vixe, Maria, Andressa, tenho medo de você. Mas eu também não posso falar nada, eu também gritava na UTI, vendo as coisas ruins lá. Em hospital, a gente geralmente vai ver muita coisa ruim, muito espírito vagante no hospital, né? Então, ter desdobramento no hospital é terrível. Enfim, a autoobservação. Se você fizer uma análise real de você e você investigar quem você é, olha para você e olha como, e percebe como às vezes você tem um irmão, uma irmã que é tão diferente de você, né? Nossa, às vezes você é alta, magra, e às vezes seu irmão é baixinho e gordinho, né? Nossa, por que são tão diferentes? Mesmo pai, mesmo a mãe, eu tenho 3 filhas e elas são tão diferentes. Quando a gente observa cada uma, a gente percebe que são 3 seres independentes. Então, a autoobservação é muito importante. O mapa astral ajuda a gente a entender. Nossa, eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa agressiva, sou uma pessoa que procrastino, né? Quando eu paro para observar isso, eu consigo entender um pouco, mas nossa, de onde eu trago isso? Ninguém da minha família é assim. A minha filha pequena começou a pintar. Ninguém da minha família pintava como ela pinta. Ela começou a pintar desde pequena. Eu comecei a ler as cartas com 7 anos. Quem da minha família, pelo menos que eu sabia, encarnado, lia. Eu não aprendi com ninguém. Então, esse processo de autoobservação ajuda muito a gente a entender que talentos eu tenho. Nossa, eu sou uma pessoa que eu me comunico bem, eu sei me comportar, eu sei falar, tenho facilidade para falar idiomas, né? Nossa, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade com isso, eu tenho uma dificuldade com matemática. Então, reconhecer as suas características ajuda muito. E aí você pode traçar o que a gente chama de mapa kármico, né? Esse mapa kármico é um estudo que eu faço e eu começo a desenvolver isso com os alunos do curso de tarô, sobre esse processo a partir do quê? A partir da data de nascimento. De novo, assim como a astrologia, a numerologia lá que Pitágoras vai desenvolver, pai da geometria, né? Pitágoras vai dizer que na vida tudo são números. A astrologia que vai dizer que você nasce naquele dia, naquele momento, por uma razão. A gente que faz a relação da data de nascimento com a numerologia, o tarô também diz a mesma coisa. Nós não nascemos nesse dia à toa. Você poderia ter nascido num dia antes, você poderia ter nascido num dia depois. E aí você vai falar para mim assim, mas eu programei o parto do meu filho. Ele nasceu no dia que eu queria. Eu fiz isso com a minha 3ª filha. Mas então a bolsa poderia ter estourado um dia antes, né? A minha 2ª filha ia nascer ia nascer dia 19 de abril. Ela nasceu dia 9 de março. Nasceu de 8 meses. Ela antecipou, então você tá com pressa, né? Então, olha só, por mais que você programe as coisas, você não tem o domínio sobre isso. A Laura antecipou 2 dias, tá vendo? Apressada a Laurinha aí, né? Isso vai acontecer. A gente não domina, a gente não controla as coisas. Então, a data de nascimento nos dá pistas sobre quem nós somos. A gente relaciona muito isso no tarô, e eu vou daqui a pouco comentar sobre isso. Como é que a gente faz com relação ao tarô? A gente pega o dia e a gente entende que o dia e o mês traz aspectos da nossa personalidade. Olha lá, o Enzo também foi prematuro, né? As crianças tudo apressada aí, né? Então, o dia e o mês, ele mostra aspectos da nossa personalidade. O dia, aquilo que a gente mostra. O mês, aquilo que a gente tem dentro. É a mesma coisa para quem trabalha com astrologia, que vai falar do signo e do ascendente. Lembrando que agora, 2022, a gente vai entrar no ano do tigre, né? Horóscopo chinês.
vai trabalhar com o conceito de animais, que são, na verdade, arquétipos, figuras, né? Ilustrações para ajudar a gente a entender, a partir de um conjunto de características, né? Quando a gente fala dos animais, ou até mesmo dos signos do zodíaco, a gente está falando de um conjunto de características que nos ajudam no processo de identificação, porque nós, seres humanos, temos uma necessidade de pertencer. A gente precisa pertencer a um grupo. Por isso que a primeira coisa que eu falei para vocês é, vamos partir do princípio da sua família. Olha para a tua família, olha para você e começa a investigar. Às vezes a gente fica tão preocupado de saber sobre a vida do outro e não cuida da própria vida, né? Então, o dia vai falar daquilo que eu mostro para as pessoas. O mês vai falar daquilo que eu tenho dentro. Numa relação muito parecida com o meu signo e o meu ascendente, né? O ascendente é aquilo que eu mostro para fora, né? E o signo é aquilo que eu tenho dentro de mim, né? E aí você vai ter a Lua, né? A Vênus, e enfim. A gente também tem isso aqui na questão do tarô. Quando a gente soma o dia e o mês e o ano, a gente também tem uma informação sobre a nossa missão de vida. Então, a soma disso vai chegar num número, por exemplo, vai 1993. Aí você vai somar os números de novo. 1 mais 9 dá 19, 19, 20, 21, 22. 1993 dá 22. 22 para nós que trabalhamos com o tarô é o número do louco. Né? São 22 arcanos do tarô. E dos 22 arcanos do tarô, a gente tem o arcano do louco, que é o arcano 0 ou o arcano 22. Então, uma pessoa cuja soma da 1993 corresponde à missão de vida do louco. Né? Quem fez o curso de tarô já sabe bem disso, a gente já falou bastante. Quem participa dos processos terapêuticos comigo também já conhece bastante disso. A gente tem falado com bastante ênfase sobre essa questão. E aí, eu digo, né, para mim, que o tarô ele tem uma relação muito mais próxima do que a astrologia. Não que eu não goste da astrologia, não que eu não compreenda. Eu acho que o tarô é mais dinâmico, mais fácil acesso, né? E ele me traz mais facilidade de combinação. É muito mais fácil falar de que eu tenho o imperador como uma carta de missão de vida do que eu falar que eu tenho Urano como um desafio na minha vida. Você vai falar assim, nossa, mas o que é Urano? Não é comum, não é fácil a compreensão, né? O significado do planeta Urano, mas é fácil entender a missão de vida de um imperador. Porque qual é o papel de um imperador? O imperador, ele rege vários reinos. Então, você já imagina o que é a característica de um imperador. Então, o tarô ajuda muito a gente nesse processo de entendimento. Ele tem uma relação com outros saberes, como, por exemplo, a numerologia. Ele tem uma relação com a cabala, né? A cabala, que é uma outra questão que eu não coloquei aqui, que eu estudo judaico, que vai falar sobre essa questão da missão de vida também, como é que eu cumpro a minha vida, né? É uma outra coisa que eu não apresentei aqui, porque senão a gente faria um encontro de 3 horas, né? E aí ele nos dá essa referência de jornada, porque eu saio do arcano 1, do mago, percorro todas as 21 lâminas, né? Até chegar no mundo, no paraíso, e essa é conhecida como a jornada do louco. Por que eu trago também muito a questão do tarô? Porque esse conceito de jornada como busca de entendimento de vida, ela acontece em muitas culturas. Lembra que eu falei lá da Sansara, da roda de vida? Então, passamos por todas as fases até chegar no paraíso. Né? A vida é cíclica.
na Cabala, na árvore da vida, a mesma coisa, são 22 caminhos. Quando a gente vai fazer estudo das mãos, a mesma coisa. Ou seja, esse conceito de que a vida é um constante reformular, a rotina, que muitas pessoas odeiam, mas a rotina nos dá segurança. Olha lá, a Leila falou que a missão de vida dela é o imperador. Muito bem, Leila, a gente já vai descobrir depois o que você tem que cumprir. Então, veja, muitas das vezes, quando a gente tem uma missão de vida como a do imperador, significa que a gente precisa desenvolver o quê? Precisa ser mais firme, precisa ser mais autoritária, precisa ser mais, né, mais segura nas suas questões de vida, mas pode ser um desafio isso para você, porque pode ser que você tenha características suas que não colaboram para isso. Talvez você tenha tido uma educação muito difícil, você não tenha tido acesso a tantas informações, a compreensão das coisas, e você vai precisar desenvolver isso. Então, o tarô, ele é um caminho, uma rota, uma chave para ajudar a gente a entender as coisas e cumprir a nossa missão. Ou minimamente entender o momento que a gente está. Só para ilustrar um pouco isso. Nós estamos no ano de 2022. Né? Numa outra live eu falei sobre essa questão da sincronicidade, que é uma teoria de Jung, falando sobre a repetição. E eu falava muito sobre isso. Você vê números dobrados, 11, 12, 12, né? Se você vê muitos números dobrados, a lâmina 9 é a lâmina do eremita. Aqui. Quando você vê números dobrados, há uma repetição do número, e isso acontece na vida. Lição não aprendida é lição repetida. Quando a gente não passa de ano na escola é porque a gente não aprendeu alguma matéria que tinha que aprender. Não aprendeu? Faz de novo. Não aprendeu? Faz de novo. É só a gente ver os atletas olímpicos. Quantas vezes será que a Daiane dos Santos não treinou aquele brasileirinho lá nas Olimpíadas para fazer aquela sequência belíssima? O triplo mortal carpado lá, cravado dela. Quantas vezes ela não treinou? Quantas vezes um profissional não treinou algo para fazer bem feito? Às vezes uma única vez. Uma repetição traz para a gente aprimoramento, aperfeiçoamento. Por quê? Porque eu não aprendi o que tinha que aprender. Por isso que eu falo que a vida dá sinais para a gente. Então, olha como você está repetindo coisas na sua vida porque você insiste em não aprender alguma coisa. E se você não consegue perceber que você tem que aprender, aí vem o aspecto terapêutico que é importante, de investigação, de autoinvestigação. Né? Então, o 2 aqui é a carta da sacerdotisa. Então, a gente está num ano e que a gente tem 3 vezes a sacerdotisa, 3 vezes a repetição. Por isso que eu tenho falado muito. O ano, veja, agora, semana que vem, 2/2 de 2022. O ano 20 do 2, o mês, dia 20/2 de 2022 e o dia 22/2 de 2022. Fiquem muito atentos a essas 3 datas nesse ano e procurem se conectar nesse dia. Esses 3 dias, pelo menos nesse mês de fevereiro. Né? Façam conexões, observem a lua. Que lua que é? Façam seus pedidos, se conectem esse dia. Né? Quem já fez o curso de magia sabe muito essa questão. Apareceu-me essa semana 999, então. O 999. Ver você, Paula, que apareceu no controle remoto da televisão, né? Olha, o 9 eremita. Algum espírito ancestral está querendo insistentemente falar com você e você não está ouvindo. Eles estão querendo te dar alguma orientação e você está resistindo. Quando você vê horas dobradas, muitas vezes é isso. Então, a gente está num ano dobrado, a gente está num ano e que a gente está passando pelo mais um ciclo de pandemia, por quê? Porque as pessoas insistem em não tomar vacina, em não usar máscara, todas as coisas. Então, a carta da sacerdotisa mostra para a gente que a gente precisa ser mais
a perceber mais as coisas, a se conectar mais com a espiritualidade. Se você está assistindo esse workshop, então certamente você tem aí questões suas que não estão muito bem claras e você quer entender. E aí tem um outro aspecto importante. A primeira pessoa que a gente tem que investigar é a gente mesmo. Mas a gente também precisa olhar o outro com generosidade e respeito. Né? Quando a gente soma os 3 números, 2 dá 6. 6 é o número do equilíbrio. 6 é 2 vezes o 3. 3 é o número da trindade. 6 é o número do quê? Da estrela de Davi, que é composta por 2 triângulos. Um aqui em cima, um embaixo. Isso traz um outro princípio hermético. Está em cima, está embaixo, assim como está em cima. Né? Assim, eu não vejo toda hora, mas todos os dias eu olho no relógio pontualmente às 13h10. Então, observa aí. Né? O que é esse 13 e esse 10 aí? Então, essa coisa das horas dobradas, e quando eu vejo horas dobradas, eu penso muito assim, o que será? Tem alguma mensagem? Eu paro, me conecto, 1 minuto. Conecto, paro e observo. Ou então eu faço um pedido. Me esclareça o que eu tenho que saber, o que eu tenho que ver. Né? Então, o ano 6 é um ano que a gente vai trabalhar muitas relações. Né? As pessoas estão muito carentes de serem ouvidas, né? Carentes dessas relações do próximo, de entender as coisas. Né? É um ano que a gente vai ter que olhar para o outro com generosidade, sem julgamento, sem crítica. O ano 6 é isso. E entender muito por que eu estou passando por essa situação. Né? Por que será que as coisas não estão dando certo? A pergunta que eu faço é: o que você pode fazer de diferente que você não fez até agora? Que se você fizesse diferente, poderia te trazer outros resultados. O que você está resistindo de fazer? Porque a vida é cíclica. Não adianta lamentar. Lamentar não vai ajudar você, não vai tirar você do lugar. É que nem a criança birrenta que chora porque ela quer que a mãe compre um chocolate, um sorvete no supermercado. Vai adiantar? Às vezes não. Então, aprende a lição. O que você tem que aprender? O que você pode fazer diferente? Porque quem faz a roda girar é a gente. A carta da roda da fortuna, que é a 10ª carta, fala que ela está ligada à deusa da fortuna, a deusa do destino. Por isso que ela é um timão aqui. E ela mostra que o destino está nas nossas mãos. O destino literalmente está nas nossas mãos. É só a gente olhar para as linhas das suas mãos. Olha para as suas mãos agora. Percebe como as linhas das suas mãos da direita são diferentes da esquerda? Eu estava lendo as linhas de uma cliente essa semana e eu mostrei para ela, olha só, como às vezes uma linha é quebrada e a outra não. Tem uma mão dela que a linha da cabeça nem aparece. Ela falou, eu não tenho cérebro. Eu falei, tem sim. Olha para suas mãos. Ou seja, você tem oportunidades de saber das coisas. Então, pega esse momento agora e reflete um pouco. Nós vamos fazer uma experiência, como eu sempre gosto de fazer. Quem tem o tarô e tiver com o tarô por perto, pode fazer. Quem tiver, quem sabe a tua carta de missão de vida, né? E tiver aí na memória, então pensa nela. Se você não sabe qual é a tua carta de missão, não tem problema. Né? Não é obrigatório, por isso que eu falei, não precisa saber. Então, mentaliza sobre o que você quer saber, que resposta você quer. O que você quer entender na tua vida que não está legal? O que você quer entender? Que resposta você quer obter? Se você quer saber sobre alguma condição sua de saúde, se você quer saber sobre alguma questão de trabalho que não está fluindo, alguma questão financeira que não tá fluindo na tua vida, mentaliza o que você quer saber, o que você quer esclarecer. Você quer saber qual é a origem de algum problema seu, de saúde, por exemplo? Algum conflito? Eu não me dou bem com a minha mãe, eu quero entender por que eu não me dou bem com ela.
É isso que você quer saber? Tenha claro o que você quer saber nesse momento, né? Mentaliza, o que você quer saber? Se você quer se conectar com o teu arquétipo, com o teu arcano, né, de missão aí, você pode pegar a carta dele, né? Quem tiver. Se você não tiver o baralho na mão, não tem problema. Mentaliza ele, né? Quem já fez o tarô sabe. Mentaliza. O meu é o imperador. Vou mentalizar ele aqui agora. Quero uma orientação do imperador para minha vida. O que requer que eu tenha para desempenhar melhor a minha missão? Né? Então, que habilidades eu preciso desenvolver para cumprir melhor a minha missão? Porque quando a gente está alinhado com a nossa missão, as coisas fluem de uma forma incrível. A gente é constantemente lapidado para desenvolver a nossa missão de vida. Qual é a tua? Se você quiser descobrir, se você quiser entrar em contato comigo com isso agora, tá todo mundo comigo, todo mundo com a tela fechada aqui. Todo mundo fez, só tô eu e a Paula aqui com a tela. Vamos nós, né, Paula? Tá todo mundo com a câmera fechada. Tá bom. Então aí, senta, respira você. Se acomoda aí. Deixa eu dar uma olhada no relógio aqui. A Tami agora. O povo agora abriu a câmera, só porque eu falei. Né? Ah, entendi, Tami. A princesa tá mamando. Ah, com certeza, imagina. Esse momento é sagrado, né? A gente nem questiona, pelo amor de Deus, né? Então, vamos lá. Nesse momento, feche os seus olhos. Eu coloquei essa imagem de um túnel, porque é importante essa imagem, né? Quando eu estava na UTI e eu tive um desdobramento, e que foi meu momento de quase morte, uma experiência de quase morte, naquele momento, deste um túnel muito parecido com esse, mas não é de escuro, assim, tão escuro, eu tive a presença de 3 mentores que vieram falar comigo. Eles pareciam com um jaleco. E eles vieram falar comigo, me traziam um papel em mãos, nem era um pergaminho, era enrolado, dizendo das coisas que eu tinha feito e o que eu não tinha feito, que eu tinha que fazer. E quando eles trouxeram isso, fizeram lá o checklist, né? E eles falaram assim, olha, você se comprometeu em fazer. Você vai querer fazer, a gente vai te dar uma outra vida, uma sobrevida. Ou você vai querer partir para uma outra, vai querer desencarnar e voltar uma outra vez, numa condição não tão favorável como você está agora. Gente, sério, não é legal isso. Não é uma experiência tão boa. De verdade, eu conto assim muito de boa, mas naquele momento foi apavorante para mim. Por isso que muitas pessoas têm medo da morte. Eu falo para vocês que eu não tenho mais. Eu até aquele dia tinha, não tenho mais. Porque eu sei que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Essa certeza vem junto com uma leveza. Você se sente leve diante das coisas. Então vamos lá. Vamos nesse momento ter o seu momento. Não sei o que você quer pesquisar, não sei o que você quer investigar. Se eu tinha consciência no momento, tinha, Cíntia. Tinha consciência no momento. Mas eu estava desdobrada. Então, eu estava na cama, na UTI, e o meu corpo saiu, flutuou. Eu sentei na cama, eu vi o meu corpo, naquela hora meio que me desesperei, embora eu já soubesse, né, de como era o desdobramento, porque eu já tinha trabalhado sobre isso no centro espírita. Mas aí eu vi primeiro, né, primeiro momento eu vi muitos espíritos obsessores, eu gritei muito naquela época, naquele momento, porque foi apavorante. E aí depois eu comecei muito a fazer oração, depois eu vi essa luz, e era uma luz muito forte, parecia
um cilindro. E então a gente às vezes tem, é engraçado que às vezes a gente vê alguns relatos, né? E eu vi esse cilindro. E quando eu vi, eles me trouxeram algumas consciências, reafirmando o que eu tinha, o que eu fui em algumas vidas. E daí a responsabilidade, eu fui entender porque das aulas, porque dos estudos, porque de eu querer estudar alguma coisa. Por exemplo, eu sempre gostei de estudar algumas coisas, né? Por que eu sempre gostei de estudar isso? Porque eu tenho afinidade com algumas pessoas. As pessoas com quem eu tenho afinidade são pessoas que eu já encontrei numa vida passada. As pessoas da minha família são pessoas com quem eu tenho um resgate. Todos os meus alunos e alunas, desde que eu comecei a dar aula lá de pequena, na escola, eu dei aula particular, desde essas pessoas, são pessoas que eu desviei de um caminho no passado. Então, eu estava predestinada a ser professora. E é engraçado, eu sempre gostei de brincar de escolinha, de dar aula, de pedagogia, eu sempre gostei de brincar disso. Mas eu nunca sonhei em ser professora. Né? Então, a vida vai dando pistas para gente. Quais são as minhas brincadeiras na infância? Eu brincava com baralho. Então, essa questão, que resposta que você quer ter nesse momento? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu aprendi, inclusive com a monja, respirar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é respirar. Senta aí na sua cadeira, fecha os seus olhos, né? Se você não consegue fazer isso agora, porque tem filho, tem gente do lado, tem neném mamando, não tem problema. Você vai poder ver o vídeo depois, eu mando o link para vocês. Se você não receber, você me cobra, por favor. Às vezes eu posso esquecer de mandar, né? Enfim, sou um ser humano, posso esquecer. Então, fecha os seus olhos nesse momento. A primeira coisa importante para a gente trabalhar essa conexão é a gente equilibrar os nossos chakras e controlar a nossa respiração. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é prestar atenção, perceber a sua respiração. Respira fundo. Você pode colocar as mãos no seu abdômen, se você desejar. Você pode pôr as mãos ou as palmas das mãos voltadas para cima. Inspira pelo nariz e expira pela boca. À medida que você vai respirando, os seus chakras vão se equilibrando, o seu corpo relaxando. Sinta essa vibração do ar preenchendo os seus pulmões. Inspira. Cada um tem um momento de se tranquilizar, de se preparar para isso. Cada um alcança aquilo que é possível. E é importante que a gente pratique. Então, nesse exato momento, eu quero que vocês deem um passo atrás, espiritualmente, né? Seu corpo espiritual. Como se o seu espírito você vai olhar para a sua esquerda. E perceba agora um túnel de luz, de segurança. Nesse exato instante,
você caminhe em direção dessa resposta, dessa orientação que você busca, dessa conexão com a sua missão de vida, com os seus arcanos. Respira mais uma vez. Tranquilamente, dê seus passos, um após o outro. Deixe que as imagens sejam formadas. À medida que você vai caminhando nesse túnel de luz, você se encontra em um outro momento da sua vida, uma outra atmosfera. Insegurança nesse exato instante. Ainda na saída desse túnel, é possível você ver, obter a resposta, a orientação. O que você perguntou? Inspira. Se você tiver dificuldades, respira. É normal muitas vezes a gente sentir o corpo mais pesado, sentir dificuldade de caminhar, sentir dificuldade de ficar naquele local. Insegurança agora. Lembre-se que você está acompanhada, acompanhado pelos seus mentores, pelo seu anjo da guarda. Respira. Olhe para todos os detalhes daquilo que você pode ver. Sinta a sua energia, a energia do seu corpo. Como você está nesse momento, como você se sente. Respira. Se você se sentir segura, ande mais um pouco, caminhe um pouco mais, dê mais alguns passos e vá mais além. Ainda em segurança e dentro do que é permitido dos seus mentores, que você tenha permissão de receber as orientações, o esclarecimento daquilo que requer da sua vida para você cumprir a sua missão.
Respira. Muitas vezes as imagens se formam sem uma conexão entre elas. Às vezes são imagens soltas. Às vezes lembramos somente de flashes. Registre isso na sua mente. Guarde essas memórias consigo. Em outro momento, peça para que essas memórias sejam juntadas, costuradas como uma colcha e possam lhe auxiliar. Se você recebeu como mensagem um objeto, uma palavra, um rosto, memorize isso contigo. Eu quero agora pedir para que cada um que estiver aqui nesse exato instante, olhe ao redor, no momento em que você está. As orientações que você recebeu, as memórias que você acessou, são somente para você. Pode ser que não faça sentido nesse momento, mas no momento oportuno, isso vai se encaixar como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Agora você retorna o túnel lentamente, voltando esse momento que você está aí, sentada, deitada, no local em que você está. Ainda sem encaixar no seu corpo. Perceba que junto com você, todos os seus ancestrais, todos aqueles que vieram antes de você, que fizeram coisas inimagináveis, que permitiram de alguma forma que você estivesse aqui nessa vida e que hoje você estivesse aqui, ouvindo, participando desse momento. Agradeça a todos eles.
por eles terem feito o que fizeram para que você estivesse aqui. Em honra a eles, diga que fará da sua vida algo diferente do que eles fizeram. Agradeça a cada um deles por tudo que fizeram. Reconheça que eles fizeram o melhor e que a partir de agora, em honra a eles, você fará da sua vida algo diferente. Do seu jeito, com as suas habilidades, com a sua capacidade. Peça que quando for oportuno, que eles possam lhe orientar, direcionar, esclarecer o que requer para que você possa cumprir a sua missão. Porque quando você evolui, quando você cumpre a sua missão, quando você cresce espiritualmente, em consciência, eles também crescem, eles também evoluem. A partir de agora, e a partir do momento que você der um passo à frente e encaixar o seu corpo espiritual, o seu corpo físico, tenha consciência de que você é uma outra pessoa, de que você tem não só a consciência, mas a total responsabilidade por aquilo que você faz. E que você se compromete a fazer as coisas de uma forma diferente, a pensar diferente, a agir diferente, a sentir de uma forma diferente. Agradeça por esse momento. Agradeça pelos seus mentores. Quando você sentir, dê um passo à frente e abra os seus olhos. Quem não bebeu água, que beba. Água é super importante para a gente. Quando a gente trabalha com conexão espiritual, beber água é fundamental, porque a água é um condutor de energia e além de ser um combustível para o nosso corpo físico, então a água comunica. É muito importante sempre beber água. A gente fala muito disso, né, no curso de magia. Eu não sei quais foram as memórias que você acessou oportunamente, se você quiser relatar, pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp para a gente poder entender, né? Não vou querer abrir aqui para ninguém, até para não me expor, né? Mas as memórias que você acessou, as respostas que você obteve são suas. Procure registrar de alguma maneira. Se você quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, se você quiser escrever no seu bloco de notas no celular, se você quiser escrever num caderno, registre isso de alguma maneira, é importante, porque a nossa memória vai esquecendo, né? Se você lembrou de algum desenho, faça esse desenho no papel. Se veio algum desenho para você, uma palavra, escreva. É importante isso, porque a nossa memória é seletiva e ela vai deixando com o passar do tempo. O processo de psicografia é muito parecido. A gente faz quase uma regressão, né? Uma conexão muito semelhante a essa. E então a gente abre os olhos e ainda conectados, empresta o nosso corpo para a, né, transcrição da mensagem. Então, agora que você ainda tem na mente, registre o que você tem para registrar. Quero, antes da gente encerrar, né? Se você estiver escrevendo, aí pode escrever, não tem problema. A Suzana está ali fazendo o registro dela, é isso aí. Veio na mente, tem que fazer mesmo.
Lembrando que agora, dia 1, a gente começa o curso de tarô avançado, dia 7, curso de tarô 1, e dia 2, o curso de magia. A primeira aula vai ser na quarta, mas o curso vão ser todas as quintas. Ele vai ser um módulo intensivo. Então, a gente vai ter aula toda quinta-feira. E eu quero trazer para vocês alguns workshops que eu vou fazer nos próximos meses. Ainda não tenho data. Vou falar um sobre Cabala e Tarô. Vou fazer um workshop sobre os setênios, em que eu vou falar bastante sobre aquela teoria dos setênios, trazendo outros livros, inclusive estudos. Um outro workshop sobre hermetismo, as 7 leis herméticas, né? E a relação disso com a magia e com o tarô também. Se você não conhece o tarô, não tem problema, você pode participar. Um específico sobre o tarô de Marsella. Um outro workshop que eu vou falar sobre a jornada do louco e o tarô, e falando sobre a nossa jornada de vida. E um outro final falando sobre constelação familiar com o tarô. Esse, com certeza, eu preciso conhecer o tarô, que é o método que eu aplico hoje de constelação familiar. Deixa eu ver que tem perguntas aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. A Cíntia quer fazer. Já me confirme nesse. Né? Pode deixar, Cíntia. Já está escrito. Para a gente finalizar, não sei se alguém tem alguma pergunta, queria ler um trecho aqui que eu gosto muito, de um autor chamado Steven Pressfield. Gostei desses novos workshops, eu queria muito saber sobre Cabala e Hermética. Comprou um livro de Cabala e Hermética. Legal, Tatinha, depois me fala que livro é esse que você comprou. Quero ver, se está na minha lista aqui. Para a gente encerrar, queria trazer para vocês o texto do Steven Pressfield, que eu gosto bastante. Trecho de um livro que diz assim: o nosso nascimento é apenas sono e esquecimento. A alma que nasce conosco, estrela da nossa vida, foi gerada em outro lugar que não aqui e vem de longe. Não nascemos em completo esquecimento e nem em total nudez, e sim arrastando atrás de nós nuvens de glória provindas de Deus, que é o nosso lar. No outro momento, Steven Pressfield diz: viemos a este mundo com destino específico. Temos uma tarefa a cumprir, uma vocação a seguir, um eu a vir a ser. Somos o que somos desde o berço e não podemos fugir disso. Mas descobrir que já somos... Não, na nossa vida, nossa missão nessa vida não é nos transformarmos num ideal imaginário, mas descobrir que já somos e tornamos-nos o que temos de ser. Todas as coisas colaboram para que a gente cumpra a nossa missão. Resistir a isso é tolice, a gente tem que cumprir. Por isso que eu encerro da mesma forma que eu comecei. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. Queria agradecer a todos vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. Ela falou para mim de mandar foto, quero ver. Alguém tem alguma questão, alguma coisa a pôr aqui? Algo a contribuir para a gente? Posso falar? Pode falar o que você quiser, Esme. Não necessariamente sobre essa meditação aí, as coisas que foi falando agora no workshop, né? Você falou do setênio, você falou da carta da missão, do ano que a pessoa entra. E se eu considerar o setênio em 2022, eu vou completar, vou terminar um setênio, eu vou fazer aniversário de 49 anos, eu vou entrar no final do setênio. E 2022, a hora que fizer aniversário, a carta é a morte. A carta que me rege depois que eu fizer aniversário é a morte. Então, vou realmente encerrar um setênio para começar outro. Essa questão dos ciclos que o setênio traz para nós, né, é muito interessante, essa teoria dos setênios, porque ela vai mostrar para a gente exatamente o que a gente cumpre em cada missão, ou seja, o que a gente tem que cumprir, que habilidades a gente desenvolve. Não, sabe, habilidades, lembrando que o Criador
da teoria dos setênios, né? Ele tem uma pedagogia muito conhecida, que é a pedagogia Waldorf, que as maiores escolas, né, em São Paulo e no mundo, vamos assim dizer, em cima dessa pedagogia Waldorf, né? Então, ela é uma teoria muito cara, é uma aplicação muito cara, né, dentro do processo de estudo, e é um conhecimento muito interessante. Ele conecta muito essa consciência, né, esse estudo da antroposofia, essa teoria dos setênios conecta muito a gente com outras teorias, como, por exemplo, a questão dos ciclos da samsara, a questão dos ciclos, né, tudo ajuda a gente a entender o que a gente fez numa vida passada, tudo colabora. É muito comum nessa fase, a gente fala toda a fase da troca dos setênios, os 49 que nem você falou, há uma crise. Nessa crise a gente tende a desenvolver algumas habilidades. Toda crise é uma oportunidade de mudança na nossa vida. E você, estando no ano da morte, certamente você vai poder aí, potencializar isso. E mais ainda, né, pela consciência que você tem, que você está buscando, faz com que você consiga compreender ainda melhor. Né? Boa sorte, Ismê, a gente está junto aí. Obrigada. Né? Sempre juntas. Sabe, vamos buscar, né, mais coisas. Vamos buscar mais estudos, isso aí. Alguém quer compartilhar alguma coisa, fazer alguma pergunta do que eu fiz, do que eu falei, do que eu comentei, do que eu expus? Alguém tem alguma coisa para falar? Não? Posso eu? Claro, Paula, pode sim. Há bocado estava a falar sobre o propósito na nossa vida. Sim. E eu hoje, eu tive com Covid, portanto hoje foi o meu dia de saída. E eu de manhã tive uma reunião como sou consultora da Mary Kay, tive uma reunião com a minha diretora. E ela falou-me sobre o propósito da vida. E eu hoje, de manhã, eu disse-lhe a ela que eu não sei o meu propósito. E você, pronto, falou que nós temos de ter um propósito. E eu disse a ela assim, eu não sei qual é o meu propósito. Eu sei o que quero, mas parece que ando perdida. Vamos conversar, Paula. Eu tenho uma encomenda para conversar com você, né? Eu digo que, assim, eu sempre falo isso nos atendimentos, eu falo isso nas aulas. Se eu chegar para você, Paula, e falar para você, coloca essa carta no correio, você vai perguntar para mim, para onde eu vou pôr? Se eu não der um destino para você, você não vai saber nem se você vai mandar essa carta pelo correio de avião, correio de navio, se você vai pessoalmente entregar. Então, quando a gente não sabe o nosso destino, o nosso propósito de vida, qualquer caminho serve, entendeu? Então, por isso que a gente vive em ciclos constantes, como se a gente estivesse correndo atrás do próprio rabo e a gente não está fazendo nada da vida. A gente tem uma sensação de que a gente não está evoluindo. Exatamente. Quando a gente sabe o nosso propósito de vida, a gente tem um motivo para ação. Então, a gente tem motivação. A gente tem entusiasmo. A gente tem Deus dentro da gente. Isso faz com que a gente faça as coisas direcionadas para aquilo que a gente quer fazer. Então, é muito importante essa questão. O que você quer fazer da sua vida? O que você quer se transformar? Quem é a Paula daqui a 5, 10 anos? Você pode ser aquilo que você quiser. Você só precisa definir o que você quer. Porque a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui a passeio, né? Então, não por acaso você teve esse encontro com a sua supervisora e agora participando do workshop, né? Mas Exatamente. a gente vai conversar, Paula, para a gente te ajudar aí, tá bom? Sim, obrigada.
Gratidão a você pela participação, viu? Muito obrigada Sim. mesmo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Falar? Não? Bom, nosso horário já passou aqui, mesmo que aí já é tarde, né? Quero agradecer a todo mundo que participou de todos esses encontros. Os outros encontros, como eu disse, estão lá no YouTube, você pode assistir. Esse também vou subir para o YouTube, mas ele é um link fechado, um link restrito. Então, somente quem tiver o link é que vai participar e vai poder assistir. Se você quiser compartilhar com outra pessoa, deliberação sua, tá bom? Mas aí a gente só pede para ponderar, não publicar nas redes sociais, porque as pessoas que participaram, né, tiveram um custo aí na participação. Então, agradeço a todos vocês, espero vocês em outra oportunidade, em outros momentos, nos workshops, né? Fiquem atentos aí no Instagram, no YouTube, para que você possa estar conosco em outro momento. Gratidão. Desculpa a minha voz, que eu já estou com menos voz do que quando eu comecei, né? Muito obrigada a todos vocês. Um excelente final de dia, bom final de semana. Beijo no nome do coração de vocês. Né? Até o próximo encontro, se Deus quiser. Gratidão. Tchau, meninas. Tchau, tchau. 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 A todos. Tchau, Bom final de meninas. Tchau, semana. Leia. Obrigada. Boa Melhoras semana. aí.